Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal, boa tarde. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa aqui do canal. Desde já eu conto com a participação de cada um de vocês para agora fazermos a correção da atividade de número 28. Lembrando que na semana passada, nós estudamos sobre as figuras de linguagem e toda a atividade será sobre esse assunto. A primeira questão diz o seguinte: que figura de linguagem há na imagem abaixo? Então, vocês leram, toda a tirinha que mostrou, que diz assim: Amor, estava dirigindo seu carro quando, contra minha vontade, a lataria de seu carro ganhou um formato único, diferente e personalizado. Fala logo que você bateu meu carro. Então vejam aí, que a personagem, ela buscou amenizar a linguagem para não dizer diretamente ao esposo que tinha batido com o carro dele. Portanto, ela se utilizou da figura de linguagem o eufemismo, tá certo? A alternativa correta é a letra D. A segunda questão, vocês leram a figura que diz: chegou a tinta de alta qualidade e preço baixo. Conheça o Zacolor na loja mais próxima de você. Então, temos aí o endereço, certo? Da loja. Mas, observando essas duas palavrinhas em destaque, alto e baixo, analisando, nós percebemos que são palavras que apresentam sentidos opostos, alto e baixo. Portanto, quando as palavras trazem sentidos opostos, nós classificamos como uma antítese. Resposta correta é a letra A. Terceira questão trouxe a expressão: a natureza pode estar chorando. Então, imagine a seguinte cena: a natureza chorando. É possível isso acontecer? Então, nós temos aí uma personificação, em que é atribuída uma característica humana a um ser irracional. No caso aí, a natureza que não possui olhos, mesmo assim chora, de tristeza, por exemplo. A quarta questão trouxe a frase: não se esqueça de levar o som, pois churrasco sem música é entediante. Então, o termo som, qual figura de linguagem que nós podemos atribuir a esse evento, essa característica? A alternativa correta é a letra B, uma metonímia. E a quinta e última questão, era que vocês precisariam observar e assinalar a alternativa correta em relação a uma metáfora que traz uma comparação, porém não apresenta o conectivo explicativo, de comparação, aliás, que diz o seguinte: nós somos unha e carne. Então, a alternativa correta é a letra B, que fez uma comparação sem utilizar o como, o tal qual e outros conectivos, que tragam essa comparação. Tá certo, pessoal? Acredito que cada um de vocês se saíram muito bem nesse exercício. Agora sim, nós iremos iniciar a aula de número 29. Então, vamos entender, primeiramente, o significado, a etimologia desta palavrinha, ortografia, que é classificada como um substantivo, que vem do grego orto, que significa correta, e grafo está relacionado com a escrita, a grafia. Ou seja, ortografia é a maneira de escrever as palavras de uma maneira, um modo correto, a escrita correta, ortografia.
Inicialmente, nós vamos falar sobre um assunto que confunde muitas cabecinhas, que é o uso dos porquês. Em língua portuguesa, nós temos 4 tipos de porquês, diferentemente, né, de outras línguas, por exemplo, que possuem 2, né, no caso da língua inglesa. Língua portuguesa, não, tá certo? Então, nós temos o porquê separado, o porquê junto, o porquê separado com acento circunflexo, o porquê junto, acentuado. Então, cada um, são utilizados em situações diferentes. E nós vamos analisar agora, tá certo? Então, primeiro, né, o porquê separado geralmente é utilizado em perguntas. Por exemplo, por que não voltamos para casa? Né? Então, porquê separado para perguntas. Porque junto, utilizado para respostas. Porque agora não temos tempo. Porque separado com acento, utilizado em perguntas também, porém no finalzinho das frases. Você não gosta dessa matéria? Por quê? Porque junto e acentuado possui um valor de substantivo e indica o motivo, a razão. Exemplo: gostaria de saber o porquê dele não falar mais comigo. Então, gostaria de saber o motivo, a razão, né, desta pessoa não falar mais comigo, tá certo? Agora vamos ver, né, novamente, um a um, a classificação e como utilizarmos cada um desses porquês. Primeiro, porquê separado. O porquê separado tem 2 empregos diferenciados. Quando for a junção da preposição por mais um pronome interrogativo, que geralmente utilizamos pela lógica até no início de perguntas, ou até mesmo por um pronome indefinido, possuirá o significado de por qual razão, por qual motivo. Então, lembre, né, o que vocês acabaram de observar no slide passado. Esse primeiro emprego, nós utilizamos para fazermos as perguntas, certo? Para fazer as perguntas. Exemplos. Por que você não vai ao cinema? Então, podemos substituir por qual razão. Por qual razão você não vai ao cinema? Não sei porque não quero ir. Não sei por qual motivo eu não quero ir. Então, vejam aí, esse é o primeiro emprego do porquê separado. O segundo emprego, quando for a junção da preposição por mais um pronome relativo, que possuirá o significado pelo qual e poderá ter as flexões pela qual, pelos quais, pelas quais. Então, o pronome relativo, né, que, qual, em que, pela qual, certo? Será utilizado nesse segundo emprego. Exemplo: sei bem por que motivo permaneci neste lugar. Nesse caso aí, nós observamos a presença do por mais um pronome relativo, que faz referência a algo. Então, pelo qual. Não sei pelo qual motivo permaneci neste lugar. Já o porquê acentuado, com acento circunflexo separado, geralmente, quando vier antes de um ponto, seja final, interrogativo, uma exclamação, este porquê deverá vir acentuado e continuará com o significado de por qual motivo, por qual razão. Exemplo: vocês não comeram tudo? Por quê? Então, por qual razão? Qual foi o motivo? Andar 5 quilômetros? Por quê? Vamos de carro. Então, vejam aí que nesse caso, diferentemente do porquê, que não é acentuado e é separado, ele é utilizado no final, né, das frases, trazendo a ideia, né, de por qual razão, né, por qual motivo. Então, a diferença, né, é a colocação do porquê na frase ou na oração. Se é lá no início, eu não preciso acentuar, mas se é no finalzinho, eu preciso acentuar, tá certo?
O porquê junto é aquele famoso porquê resposta, né? É chamado de conjunção causal ou explicativo, né? Que vai trazer a explicação de algo. Com um valor aproximado de pois, uma vez que, para que. Por exemplo, não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. Então, nesse caso aí, poderíamos substituir o porquê pelo pois. Não fui ao cinema, pois tenho que estudar para a prova. Logo, acompanhe que o porquê, né, que é a conjunção explicativa, ela traz, né, esse significado, faz essa explicação do porquê esta pessoa não pôde comparecer, não pôde ir ao cinema, certo? Por isso, o porquê junto é utilizado, né, para darmos a resposta. Não vá fazer intrigas, porque, uma vez que, prejudicará você mesmo, certo? Então, porquê junto, utilizamos para respostas. O porquê junto e acentuado, que é o nosso último, de número 4, ele aparece como um substantivo e tem um significado de o motivo ou a razão. Geralmente ele vem acompanhado de um artigo, um pronome, um adjetivo ou até mesmo um numeral. Por exemplo, o porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. Então veja aí que apareceu um artigo, né? O porquê. O motivo de não estar conversando. O segundo exemplo que diz: diga-me um porquê para não fazer o que devo. Então, diga-me uma razão para não fazer o que devo. Logo, deve-se utilizar o porquê junto e acentuado, porque é um substantivo, tá certo? Então, nós temos aqui um resuminho do uso desses 4 porquês, certo? Temos a tirinha, que o personagem principal diz o seguinte: por que é separado? Por que não é junto? Mas por quê? O porquê eu não sei. Então, vejam que ele conseguiu atribuir o uso correto dos 4 porquês. O primeiro, né, no primeiro quadrinho, ele traz uma pergunta e logo de início utiliza o porquê, que nesse caso deve vir separado. O porquê junto, ele é utilizado em frases afirmativas, trazendo explicações. Por isso, nós consideramos como uma conjunção causal. Já o porquê separado, né, ele aparece em frases interrogativas, quando pode ser substituído por pelo qual e suas variações. O porquê separado e com acento é utilizado no final de uma frase interrogativa. E o porquê junto, acentuado, quando for uma palavra substantivada, né? O motivo ou a razão. Certo, pessoal? Agora, vamos entender o emprego e a diferença que há entre mal com L e mal com U. Vocês já chegou o momento de vocês escreverem essa palavrinha e surgiu a dúvida na cabeça de vocês? Qual a grafia correta? Ambas estão corretas. Mas os significados, será que são diferentes? Então, vejam, mal com L e o mal com U são 2 palavras homófonas, né? Já comentei isso aqui com vocês. Homófonas são palavras que possuem sons iguais, né, ou parecidos, mas que a grafia, a escrita dessas palavras são diferentes. Por exemplo, se eu digo mal com L ou mal com U, vejam que a pronúncia é a mesma. Contanto, a grafia destas palavrinhas mudam, certo? Então, por isso, homófonas, né? Fones de som. Então, vejam aí, uma maneira simples de identificarmos o emprego correto dessas palavras é observando a palavrinha oposta, né? Então, vejam aí no quadrinho que aparece no slide que mal é o oposto de bom. Já mal com L é o oposto de bem, certo? Mal com U, oposto de bom, e mal com L é o oposto de bem. Vamos ver mais algumas explicações. Para usarmos corretamente essas 2 palavrinhas problemas, basta fazer a oposição
entre seus antônimos. Observe. Mal é um advérbio que é antônimo de bem. Já o mal com U é um adjetivo que é antônimo de bom. Exemplo. Os governantes fizeram mal com L, mau uso ou mau uso com U. Qual seria o emprego correto? Então, nesse caso aí, seria mal com U. Mas por que, professora? Vamos trocar agora, né, colocando um antônimo para vermos qual faz mais sentido. Os governantes fizeram um bem uso do dinheiro ou um bom uso do dinheiro? Então, vejam que o bom, que é antônimo de mal com U, fez mais sentido nessa frase. Portanto, o correto é mal com U. Segundo exemplo, o aluno foi embora porque estava sentindo-se mal com L, né, que é antônimo de bem. Então, o aluno estava se sentindo bem ou bom? Se sentindo bem, certo, pessoal? Agora, a diferença que há entre mas com S e o mais com I, certo? São duas palavras que também possuem sons parecidos, no entanto, elas são utilizadas em contextos distintos, né? Ou seja, diferentes. Então, vamos analisar primeiro o mais com I. A palavrinha mais possui como antônimo menos, né? Então, aí vai estar relativo a quantidade de algo. Nesse caso, ela indica a soma ou o aumento da quantidade de algo. Nesse caso, classificamos o mais, né? Ele aparece com mais frequência como um advérbio de intensidade. Exemplo: quero ir mais vezes para a Europa. Então, nesse caso aí, nós temos um advérbio, né, que indica essa intensidade, nessa quantidade de vezes que esta pessoa foi à Europa. Próximo exemplo. Acrescente mais tempero na comida. Então, se utilizássemos um antônimo na frase, o menos continuaria fazendo sentido, certo? Portanto, o mais, né, seria o mais correto para vocês colocarem nessa frase. Mas, o mais agora sem o I é considerado como uma conjunção adversativa. O mais é utilizado quando um locutor quer expor uma ideia contrária à que foi dita anteriormente. Exemplo: sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora. Então, vejam, né, que neste exemplo foi apresentada uma ideia contrária, né, daquilo que foi dito anteriormente. Nesse caso, o mais, né, possui o mesmo sentido de porém, todavia, contudo, entretanto, contanto, que e etc, certo? Então, mais, né, nós temos como antônimo menos, que vai indicar uma quantidade, um advérbio de intensidade. Já o mais aparece como uma conjunção adversativa, que vai trazer essa ideia de contrariedade, certo? E pode ser substituído pelo porém, todavia, contudo e outros conectivos. Na tirinha da Mônica, nós temos um exemplo dos dois empregos, certo? Do mas e do mais. Ela diz: 7 e 7 são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, mas não gosto de nenhum. Então, no primeiro quadrinho, a utilização do mais trouxe essa ideia de quantidade. 7 com mais 7, 14 mais 7, 21. Então, vejam que a soma indicou isso. O antônimo que seria utilizado, né, poderia ser utilizado, seria o menos, continuando fazendo o mesmo sentido. Já no segundo quadrinho, ela diz: tenho 7 namorados, mas, né, a ideia contrária, porém, eu não gosto de nenhum. Tá certo, pessoal? O próximo emprego de duas palavrinhas que também causam essa confusão são onde e aonde, certo? Que ambas indicam um lugar.
são palavras que com certeza vocês já se pegaram por aí pronunciando ou até mesmo escrevendo e surgindo essas dúvidas. Ambas são utilizadas em situações diferentes, tá certo? Primeiro, para começar, vamos lembrar de uma coisa. Onde, né, indica uma ideia de permanência. Já o aonde indica uma ideia de movimento, certo? Então, aí, nós já observamos a resposta. Onde indica permanência, o lugar onde estou agora, exemplo, é o estúdio de gravação do nosso canal Eduque Mais SCPE. Aonde já vai trazer essa ideia de movimentação. Vamos ver alguns exemplos. A palavra onde indica o lugar onde está ou em que se passa um acontecimento. Está ligada a verbos que expressam permanência. Exemplos. Onde ela está? Em um lugar permanente. Não sei onde começar a caminhada. Um lugar, né, que está planejando para caminhar, mas que é um lugar que passa essa ideia, né, de um acontecimento. Onde está o dinheiro? Um lugar permanente em que esse dinheiro está guardado, certo? Então vejam que todos os exemplos expressam essa ideia de permanência, né? Ou em que se passa um acontecimento. Já a palavra aonde indica movimento ou aproximação e estar ligadas a verbos que expressam essa ideia de movimentação. Exemplo, aonde você quer ir? Né? Imagina uma pessoa caminhando e alguém fazendo esta pergunta. Segundo, aonde você vai com tamanha pressa? Vamos aonde ele quiser ir. Então vejam que todos os exemplos dão essa ideia de movimentação, conforme nós podemos ver também na tirinha, que diz: onde você está, né? Fazendo uma ligação para alguém, indicando que esta pessoa está em um lugar, né, fixo, indicando permanência, portanto, onde. Estou onde sempre estive. Claro, onde eu estava com a cabeça. Fique onde está. Já sei aonde vou chegar. Vejam que o personagem, né, representando o A de aonde, está caminhando nessa ideia de movimentação. O último quadrinho diz: juntos vamos aonde? Né? Então, todas as letrinhas respondem aonde o caminho nos levar, né? Indicando a ideia de movimentação, né? De aproximação. Então, vejam que são palavras parecidas, porém com significados diferentes, certo, pessoal? Então, para encerrar, eu trouxe aqui algumas dicas, certo? Sobre o emprego de onde e aonde, que diz o seguinte: substitua as palavras onde e aonde por para onde. Se fizer sentido, você deve utilizar a palavra aonde. Exemplos: para onde vamos? Faz sentido, é como dizer aonde vamos. Então vejam que nesse caso aí continuou fazendo sentido. Mas no segundo caso que diz para onde vamos parar? Faz sentido? Não faz sentido. Por isso, nesse caso aí, seria correto o emprego do onde, tá certo, pessoal? Então, essas foram as dicas. Observem que temos aqui as referências da aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.